Obrigado aí, ó. Sarau, Eduardo, chega aí, cara. Salve, salve. Porra, mano. A gente que canta, e a cada dia você vai tendo. Eu não teria uma nova surpresa porque você fala sobre informação, sobre revolução. Dois, tamo suave. E aí, esse mano aqui, o Davi, nós tava trocando uma ideia. Na Onda Sul, ele falou, cola lá e tal. Eu falei, mano, com muita satisfação e tal, porque, meu, quando a gente fala de revolução, sempre parece muito distante. Parece que você nunca vai conseguir fazer, parece que o revolucionário é o cara de antigamente, dos anos 60, é o cara que lutava contra o comunismo e etc. E na verdade, a revolução está bem perto de nós. Só da gente estar hoje aqui reunido, falando sobre rap nacional, num dia de jogo, que é importante falar. Certo? E vai Corinthians, né? Se for possível. Mas, mano, isso é muito louco, porque o que nós temos de legítima defesa é a nossa informação de rua, e é uma informação que ela não foi passada para nós através da educação convencional. A gente aprendeu nas quebradas, certo? A gente aprendeu aqui no Capão, lá no Grajaú, na Zona Leste, de barraco para barraco. Então, irmão, quando eu escrevi um livro seguindo o conselho desse mundo... Aí, vamos compartilhar, rapaziada, ajuda o rap nacional. Do rap, o que eu quis fazer justamente foi tentar mostrar essa guerra, porque, porra, você fica ali dentro de um dilema e até num conflito mental, porque você fala, caralho, mano, você enxerga a polícia que mata, você enxerga o racismo, você enxerga a exclusão, você enxerga os obstáculos que são colocados para cada um de nós, para a gente conseguir progredir. Só que na hora que você coloca isso no rap nacional, parece que você cometeu um crime, parece que é politicamente incorreto falar sobre a verdade. Entendeu? E aí, quando eu quis escrever o livro seguindo o conselho do Smith, sempre é bom deixar claro, aí a minha intenção era justamente mostrar essa guerra não declarada, porque não está no papel, porque um presidente da república não declarou num documento. Só que, mano, todo mundo que está aqui na periferia sabe o que acontece, todo mundo sabe quem é o alvo, todo mundo sabe que para o sistema, hoje não é uma reunião de pessoas, é uma reunião de números estatísticos. Certo? Então eu quis colocar isso no livro e é o que eu tento colocar no rap, é o que eu tento fazer exatamente nesse momento. Ontem, estava até falando pro meu parceiro Branco, comecei a primeira música do CD novo numa base que ele me mandou, ficou pronta a primeira, só falta 29, então está caminhando, estamos quase lá. Mas, meu, a ideia que eu acredito é essa. Ainda mais hoje fazendo faculdade, você observa que o que a gente tem na periferia é muito valioso. Esse conhecimento é o conhecimento da vitória, esse é o conhecimento do progresso. Você poder chegar e falar para um moleque que ele tem valor e fazer ele acreditar nesse valor que ele tem, mano, isso é uma revolução gigantesca, certo? Porque é vendido para nós que nós somos o problema do país. O cara da periferia, o cara de trança, o menino negro. Só que quando a gente faz a análise, ele não faz estrago nenhum, nosso problema está na política. E a gente normalmente não fala sobre política. Mas estamos aqui hoje trocando essa ideia, mas olha o tamanho da quebrada, olha a dimensão. Quantos estão falando sobre algo positivo hoje, nesse exato momento? Pouca gente, mano. Nem na escola. Nem na escola. Quantas pessoas vão estar lendo um livro? E dentro da escola, quantos são estimulados a ser preparado para a vida realmente, a entender o racismo, a compreender a perseguição. E muitas vezes você é obrigado a estar diante dessa barreira, que eu considero uma barreira. Você tem na internet hoje uma patrulha ideológica querendo transformar em vitimismo todas as nossas demandas. E quando você está diante disso, mano, só resta para nós a força do rap nacional. Só resta para nós a força do hip hop como um todo, para bater na tecla, para falar sobre a violência contra a mulher, para falar sobre o racismo, para falar sobre a polícia que mata, assim, para falar sobre a etnia mais perseguida do mundo. Eu vi o Atlas da Violência atual, ele é o de 2016, são 62 mil mortos, dos 62 mil, 70% são negros. Nenhum país no mundo massacra tanto negro igual o Brasil, e a gente está sorrindo, e a gente está feliz, e a gente ainda está perseguindo quem fala a respeito.
E a gente ainda está perseguindo quem toca na tecla, quem fala sobre esse tipo de violência, certo? Então é muito complicado, mano, quando você está diante de tamanha problemática e você tem que se desculpar e você tem que fugir do tema. E o meu compromisso com o rap nacional, humildemente, porque eu nem me considero um palestrante, eu me considero humano falando aqui ó, de coração, até porque eu acho que a nossa ideia verdadeira é aquela que é trocada de coração realmente. Então, quando você está diante de tudo isso, a sua única intenção é mostrar que nós estamos numa guerra. Infelizmente, a guerra existe. Eu também queria falar sobre paz, queria falar sobre alegria. Eu até queria, para nós que escrevemos música, é muito mais da hora falar sobre felicidade, falar que está tudo mil maravilhas, falar que a gente tem oportunidade, falar que se a gente olhar numa universidade nesse exato momento, na universidade pública, vai ter a representação do negro, vai ter os caras da periferia, mas é mentira. Existe uma engrenagem para te colocar algema, para te colocar num presídio, existe uma engrenagem para te condenar. A gente já nasce perseguido, condenado à morte. Nós hoje aqui é sobrevivente realmente, mano. Passados 25 e não ter uma passagem, então, é quase um milagre. Então os moleques estão lá fora observando aquilo que brilha. E o que brilha não é a informação, não é o livro, é o dinheiro do crime. É aquele cara que consegue sobreviver através das armas. Só que a gente tem que oferecer uma outra alternativa. E o rap, infelizmente, por mais que ele tenha boas intenções, ele é muito pouco. Esse rap está lutando contra a Globo. Esse rap está lutando contra a política que nesse exato momento não tem um representante. Porque não adianta a gente falar, não, mas o mano que está preso representa. Não. Quando ele governou também, quem enriqueceu foi banqueiro. Nós recebemos esmola. Bolsa Família, entendeu? Um ou outro, Minha Casa Minha Vida. Só que você não elegeu um homem do povo para receber esmola. Você queria o salário constitucional. E é o que eu falo, se o preâmbulo da Constituição fosse cumprido, mano, a gente jamais iria para o crime. 90% do sistema prisional é crime contra o patrimônio. É aquele que quis consumir, é vítima da sociedade de consumo. Em outras palavras, nós não nascemos para surpresa do playboy, com a índole do banditismo. Nós não nascemos com a genética da criminalidade. Quem nasceu foi o boy. Todos aqueles que eu troco ideia, seja numa Fundação Casa, seja num CDP, são pessoas que foram para o crime porque eles queriam consumir. Não tem um comercial na novela? Não estão falando que o mundo bom é aquele que você tem tênis, que você tem carro, que você tem uns bagulho? Eu também quero, caralho. Quem não quer ter o celular moderno? Entendeu? Quem não quer ter o tênis da hora, de primeira linha? Quem não quer ter o carrão? O problema, mano, é a etapa para você chegar lá. E é o que eu falo, meu rap é ostentação. Porque eu tô falando para você, mano, vai estudar, vai se informar, que aí você vai conseguir ter aquilo que você sonha. Isso ser ostentação, mas sem ser a ostentação errada, aquela que fala para você vai ter BMW, só que não explica para você de que maneira. Só existe uma fórmula para nós. O combate da informação. Quem tiver mais informação é o que vence, é o que domina. Nesse exato momento a gente está sendo dominado por quem? Pelos que se informaram, pelos que se formaram. Esses dominam a política, mas é culpa nossa? Não. Até isso eles fizeram a gente acreditar que a favela é culpa nossa, o emprego que a gente tem é culpa nossa, a fome é culpa nossa. Não. A gente é vítima de um crime histórico, que esses dias foi negado no Roda Viva, né? Segundo o candidato que lidera, não existiu escravidão, o negro não foi escravizado. Se jogou, leva eu! Entendeu? Falou, porra, mano, me leva lá pro Brasil e tal, da hora, quero construir um país e depois não ter nada de reparação. Entendeu o tamanho, a complexidade do nível que a gente chegou? Que esse é um candidato que na periferia ele tem respaldo, mano. Na periferia ele tem voto, mano. Tem cara que fecha com ele. Pra você entender, um cara que é contra os quilombolas, um cara que nega o racismo, um cara que faz apologia ao estupro, etc, etc. Uma pessoa que por si só já representa o mal, entendeu? E ele tem aceitação. Mas por quê? Porque a informação que a gente tem acesso é uma informação deturpada que vende para nós que o herói é o europeu branco que invadiu o Brasil, certo? Que evangelizou, trouxe o progresso. Não é vendido para nós que é o estuprador, o massacrador, o pilhador. Isso não foi vendido para nós. Entendeu? Não tem a importância do negro refletida nos livros escolares. E isso tem um peso muito grande.
Isso tem um peso muito grande. Quando você tem uma escola que não te ensina a questionar, te ensina a aderir, abraçar, sem debater, o reflexo é esse aí. E hoje o que nós estamos fazendo aqui é isso, é o convite para a reflexão. É o convite para o posicionamento. Entendeu? O que me deixa fodido é saber que, mano, 90% de tudo passa por nós. Se o político quer voto, ele vai pedir para a periferia. Tanto é que ele cola o banner aqui, ele monta o palanque aqui, ele monta o comício aqui. Inclusive, falando em comício, eu vi o tal Não, eu vi o drone com explosivo, ideia boa. Para comício, isso aí é bom, viu? Falei, esse drone aí me chamou a atenção, viu, mano? Porra, da hora, viu? Entendeu? Mas aí ele vem aqui, a audiência da televisão, a mesma coisa. Nesse exato momento tem uma parte de pessoa que vai assistir a novela em Salvador, que não tem nem negro. Pô, nós ficamos uma semana em Salvador, mano, não tem nem branco lá, mano. O bagulho é louco. Entendeu? E aí você tem, ontem, era, se eu não me engano, 12 anos, a Lei Maria da Penha, e sendo comemorada na televisão, que mais transforma a mulher como objeto. Entendeu? Que mais colabora para a violência contra a mulher. Então, mano, é isso. É aprender a questionar. E é por isso que eu acredito que aqui, mano, é a revolução. É a essência da revolução. Porque cada um de nós, mano, é aquele que vai falar diferente, vai pensar diferente, vai ser a estrutura da família. Eu não tive estrutura nenhuma. Eu, quando falei aí, vou parar de estudar, minha mãe falou, pô, da hora, vai trabalhar então. Porque a gente nunca viu ninguém vencer através do diploma. Certo? E é isso. Nós temos que roubar diploma. Nós temos que lutar para que as nossas crianças não sejam exterminadas, sejam presas. Para que o menino não morra vindo da escola com um tiro nas costas. Certo? E depois a playboyzada ainda vai lá comentar embaixo do vídeo, olha, era criminoso, mereceu, era semente do mal e etc. E o rapaz de nós também compartilha o vídeo. Então a gente também tem que fazer essa análise do quanto a gente é culpado. Porque aceitar também amplifica a violência. A partir do momento que você aceita, o cara está enfiando a faca em você e está torcendo. E você está aceitando. Ele continua. Ele continua. E hoje a playboyzada sente que a periferia não tem uma resistência autêntica. Que a gente troca as ideias, a gente escreve o rap. Só que realmente na hora da gente fazer a revolução, de tomar de assalto, parece que a gente não compreende que é o nosso lugar de direito. Pô, não tem nenhum partido político que 90% é de favelado, mano. Não tem. Se você olhar a representação parlamentar, você não vai achar um favelado. E aí você entra no site, porque hoje tem uma parte de site de transparência, etc., que você pode acompanhar os políticos. Você vê lá, o cara tá 20 anos no Congresso, o cara é deputado há 40 anos, político profissional, e aí você pergunta quantos projetos ele aprovou. E aí você vai ver que tipo de projeto que é, nada que beneficie a periferia. Então, isso é uma verdade incontestável. Enquanto não tiver representante autêntico da periferia, enquanto cada um de nós não falar, mano, vamos ocupar essa porra, vamos ser político, vamos se interessar, vamos falar para as crianças, entendeu? Vamos tocar no assunto, não vai mudar. A gente vai morrer de forma consciente, a gente vai saber, ó, a gente sabe quem é o inimigo, já é importante saber, mas a gente não vai conseguir essa legítima defesa que eu tanto sonho. Eu sonho com o dia que a polícia tenha medo de atacar na periferia, porque o policial tema que vai ter investigação, que vai ter apuração. Hoje, mano, por exemplo, no Paraisópolis, tranquilamente, daqui a um mês, vão matar uns 40 lá, em retaliação à PM que foi morta. Tranquilamente. E vai ser aceito, porque eles criminalizam a pobreza. Então vai vir um da Atene e vai falar, não, mas todos que morreram tinham passagem. E aí uma pá de cara da periferia vai falar, é isso mesmo, tem que ter pena de morte. Só que aí, se você fizer o comparativo, a pena de morte que mais mata no mundo é a pena de morte chinesa, ela mata 1.000 por ano. A polícia brasileira mata em torno de 5.000. Aí eles vão falar da prisão perpétua. Mano, periferia já é prisão perpétua, é campo de concentração, é o que você quiser. O político que te representa é tirano, ditador, você escolhe. Você escolhe que tipo de adjetivo você quer. Entendeu? Mas o importante de tudo, mano, é ter a semente do inconformismo. É ter a revolta, é ter o ódio. Até outro dia o cara falou, mano, mas vender o ódio não é pior? Eu falei, não, pior é da outra face, mano. Pior é da outra face. Pelo menos você odiando quem te odeia, você pelo menos se sente num patamar de igualdade, né, mano? Agora o problema é que o cara tira, o cara mata.
entendeu? A gente é excluído, a gente é transformado em número estatístico, e vem um político aqui na periferia, a gente bate palma, deixa ele colar o banner na nossa casa, transforma ele em herói, em salvador da pátria. Isso está tudo errado, está tudo errado. E é por isso, mano, que eu me sinto muito feliz com a escola do hip hop, porque através do rap, o rap me trouxe essa conscientização, e não a conscientização de escrever música, de entender que o livro, mano, a informação, esse é o caminho. Só existe uma maneira de transformação, é se informar, é lutar contra o seu inimigo, é entender que você tem inimigo, é não acreditar no opressor de maneira alguma. Se o problema da favela fosse o criminoso comum, nós já estávamos no primeiro mundo. Todo dia os caras matam um traficante, todo dia os caras prendem alguém que era do crime. Não muda nada, mano. Não muda nada. Porque esses caras não tem uma mala com 60 milhões no apartamento. Entendeu? Esses caras não é truta do truta que você paga e ele faz um decreto para beneficiar suas empresas. Esses caras não são os que põem papelão na carne. Entendeu? Esses caras não têm o poder para roubar uma presidência da república. Entendeu? Olha que revolução os boys fizeram. Eles falaram, mano, vamos acabar com a esquerda no Brasil. E eles acabaram. Eles acabaram. Hoje a gente tem até o discurso socialista entre nós. Mas a probabilidade de um candidato de esquerda conseguir tomar o poder é muito pequena. É muito pequena. Tanto é que o julgamento do Lula, e aqui eu não estou formando nenhum juízo de valor, porque quem conhece meu rap sabe que quando o PT estava no poder eu fiz minhas críticas também. Só que de qualquer forma, a presidência da Dilma foi eleita de uma forma correta, o povo votou. Foi o povo que optou pelo governo do PT. Então, não tem como a gente fugir do golpe. Foi um golpe orquestrado pela Rede Globo, um golpe orquestrado pelo judiciário, certo? Pela elite. Por quê? Porque não beneficiava tanto quanto hoje o Temer beneficia a playboyzada. Entendeu? E o que eles querem é isso aí, é cortar gasto com saúde pública, entendeu? É cortar gasto com educação. A primeira medida do Temer foi acabar com o Ministério da Cultura. Deu para vocês compreenderem do que nós estamos falando. Só que isso não aconteceu por acaso. Isso não aconteceu por acaso. Porque eu me lembro muito bem que algumas pessoas se revoltaram, mas a periferia não foi como um todo. Entendeu? É importante a gente curtir a música, o rolê e tal. Só que se a gente não tiver um mínimo de consciência política, não tem mudança. Quando eu li o Manual do Guerrilheiro do Marighella, em um dos artigos ele falava que o guerrilheiro tem que ter um mínimo de entendimento político. E não adianta, aquele que não tem entendimento político vai ser dominado pelo que entende sobre política. E não adianta, a nossa guerra é lá, mano. É na Assembleia Legislativa, é na Câmara dos Deputados, é no Congresso Nacional, é no Palácio da Presidência. É lá, mano. Daqui tem que sair deputado, daqui tem que sair vereador, daqui tem que sair prefeito. Tá na hora de parar de deixar na mão da playboyzada, mano. Não adianta você imaginar que aquele cara que nunca pisou na periferia vai te representar. Mano, eu mesmo, se eu estiver lá na presidência, você acha que eu vou lembrar do playboy? Você acha que eu vou governar para quem? Vou governar para a favela, mano. Da mesma forma é o pensamento dele. Ele vai governar para aqueles que são amigos dele, mano. Para aqueles que fazem parte do povo dele. Entendeu? O boy governa para boy. Entendeu? O boy não governa para favelado. Nós aqui só somos usados para ganhar dinheiro, porque favelado vale dinheiro pra caralho. O cara tá morrendo de fome na rua, tá em situação de rua. Mas se os caras souberem articular, se determinadas pessoas souberem articular, ele vale pra caramba. Entendeu? O que eu sempre falo até na Fundação Casa. A gente segura na arma, a gente não ganha nada. Mas o opressor sabe fazer um dinheiro muito grande em cima da gente. A indústria que tem em cima da gente quando a gente segura uma arma é inacreditável. A indústria do voto, a indústria do medo. Ah, eu quero vender seguro de vida, alarme de carro, eu preciso vender seguro patrimonial, preciso de quem? De nós, favelados, segurando arma. Ah, eu preciso de uma reforma superfaturada. Faz a rebelião aí, ó. Tal. Então, mano, em resumo, é isso. O nosso primeiro passo é compreender que isso aqui é uma guerra, e não é uma guerra porque eu escrevi no rap, não é uma guerra porque fica mais da hora, fica gangsta você falar sobre violência, pôr palavrão na letra, não, é porque é 62 mil pessoas por ano, nem a Síria mata tanto igual o Brasil,
entendeu? Se você for num país racista, você vai ter mais representação negra na faculdade, entendeu? Em todos os outros setores de comando, mas aqui não. Então, mano, tá na hora da gente fazer os comparativos sim. Tá na hora da gente começar a compreender, acordar e, mano, expandir essas ideias, mano. Isso aqui tem que chegar na quebrada, tem que chegar em todas as pessoas, entendeu? Obviamente, é como eu falei, pra nós é pouco, nós temos um microfone, os caras vendem R15, os caras vendem viatura, entendeu? Os caras deixam progredir apenas aquilo que não traz futuro. Eles deixam os moleques sonhar em ser o chefão preso, mano. Entendeu? Mas é isso. É o que está na televisão. Outro dia mesmo tinha uma novela que exaltava aos caras que trocavam tiro no morro e etc. E isso tem um peso muito grande na mentalidade das crianças, certo? E eles precisam sim, mano, ver a gente vencendo através da literatura, através do livro. Eles precisam sim ouvir da gente que eles têm que ouvir o professor, que o professor não é inimigo. Entendeu? A gente tem que sim direcionar para a música correta, não que eu esteja advogando em causa própria, vai ouvir rap, porque tem rap também que não merece ser ouvido. Mas, mano, é preciso absorver aquilo que é positivo, entendeu? Aquilo que é positivo. Eu mesmo aprendi muito com rap, e ouvindo rappers também, até o próprio Ferrez, eu vi aqui a literatura marginal, na hora de escrever o livro, eu falei, mano, e aí, como é que faz e tal? Porque é isso, a nossa troca de informação é o nosso escudo. É a única coisa que a gente tem para bater de frente com o sistema. Entendeu? Se a gente não tiver o senso de união, o senso crítico, não souber analisar situações, não souber entender quando está sendo atacado, quando está sendo vítima, entendeu? Não adianta, vamos ser vítima a vida inteira. E no mínimo aqui a gente precisa, no mínimo, ter aquele espírito da luta. Hoje aqui é fácil. Hoje aqui é fácil. Porque todo mundo para estar aqui é porque já tem uma mentalidade de combate, uma mentalidade revolucionária, todo mundo já lê, é diferente. Só que lá fora não é dessa forma. Lá fora, o cara que fala sobre livro é esquisito. O cara que fala sobre livro, ele é meio louco, porque ele não vai no fluxo, entendeu? Mas é isso, é o nosso trabalho formiguinha para tentar salvar e, mano, dá certo, dá certo. Obviamente, não dá pra gente imaginar em salvar de uma forma coletiva toda a periferia. Mas se cada um de nós fizer o nosso trabalho, se cada um de nós fizer a militância do nosso jeito, porque eu falo cada um de nós, porque você não precisa estar com o microfone, você não tem que escrever CD, não tem que escrever livro para conseguir transformar a vida de ninguém. Você precisa dar a ideia certa. Você precisa não aceitar aquilo que é errado. Entendeu? Você precisa, no mínimo, tentar conscientizar aquele seu vizinho, seu parceiro, entendeu? Influenciar as pessoas para que leiam. Eu mesmo voltei para a faculdade porque um menino da Fundação Casa me propôs, depois eu propus para ele. Eu falei para eles, irmão, vocês são novos e tal, vão sair daqui, tem a vida inteira pela frente, vocês têm que estudar. Aí o moleque falou para mim, por que você não estuda? Eu falei, pô, pensando bem, mano, não estou lá muito jovem, mas... E voltei. E aí foi até da hora ter voltado a estudar, porque você tem aquela imaginação, aquele pensamento que a educação acadêmica e tal vai transformar e tal, mas é mentira, mano. O seu caráter vem da periferia, o conhecimento que você tem que ter, como disse o Einstein, o melhor conhecimento é da experiência. É foda, não tem nada ali que agrega a não ser para você ter o certificado, para você passar na prova. O resto nós aprendemos aqui, ó. E isso é muito louco. Meus professores tinham boné, tatuagem, entendeu? Era discriminado, enquadrado pela polícia. E eu sou muito feliz, mano, sou muito grato por cada rapper, mano. Por cada rapper gringo, brasileiro também. É o que eu falo, eu ouvi um monte também. Para fazer minha música, eu me inspirei em vários caras. Eu busquei minha originalidade, mas me inspirei em vários. Entendeu? Então, mano, esse lado o hip hop tem. Às vezes a gente não é muito unido, tem uma treta ali, outra aqui, mas de qualquer forma, o hip hop ele acaba atuando de uma forma homogênea, ele acaba sendo uma corrente sim, porque de repente o mano não aprendeu nada através do rap, mas aprendeu no grafite, aprendeu no sarau, no slam, aprendeu através de uma indicação de tal livro. Eu mesmo busquei, mano, através da literatura marginal, saí lendo, tinha a minha obsessão por informação, e é isso, eu me mantenho até hoje. Ontem mesmo eu estava escrevendo uma letra e fico feliz pra caralho, porque ainda tem uma essência que não pode ser perdida jamais.
Porque a partir do momento que a gente começar a achar que não é bem por aí, é porque o inimigo entrou na sua mente. A partir do momento que o inimigo fala, pô, você é da hora, aí fudeu. Aí você não tá representando muito aquele lado que você queria. E, mano, hoje eu tô aqui porque me vejo em cada um de vocês. É da hora dar o autógrafo, tirar foto e tal. O cara chega e fala, mano, eu te ouço desde criança e pá. E a cada dia isso se torna mais comum, eu tô ficando velho. Mas, mano, sinceramente, eu sou mais um cara do gueto, mano. Sou mais um cara normal e mais um que se sente cidadão e, meu, com a responsabilidade de manter isso aqui vivo. Isso aqui vivo. Porque é a nossa revolução. Mudar o comportamento, mudar o pensamento, fazer uma pessoa que estava no caminho das drogas, de repente, refletir e buscar uma outra solução para a vida, fazer um mano parar de beber, fazer um cara ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, porra. Isso é uma revolução sensacional. A escola não faz isso, a universidade não faz isso, e vem os maloqueiros do gueto e faz. Entendeu? Então, mano, o rap é um grande instrumento, é uma grande bênção, certo? E é por isso, mano, que nós estamos aqui hoje. Era para a estatística ser muito maior, apesar de eu achar que 62 mil é porque camuflam bastante. Mas era para ser muito maior, cada um aqui é um sobrevivente. E eu sei que foi salvo pelo hip hop. Não pela minha música propriamente, mas de vários caras. Eu fui salvo pelo rap. Vai meu cunhado não roubar um gravador que vinha a música do Taíde. Já tinha morrido faz tempo. E o pior é que quando você analisa, se você pegar o quadro que eu tinha lá no Glicério, no Cortiço Passando Fome, mano, não tinha muito para onde correr. Tanto é verdade que quando eu fui conseguir uma cadeira de roda pro meu irmão, que é do Castelo Triste, foi pedindo esmola. E, mano, e nesse momento também eu vi algo que era muito feio, que era o próprio favelado humilhando o favelado. Entendeu? Então eu falei, pô, é contra tudo isso que eu vou lutar, mano. Eu vou fazer esses caras entender que a gente forma uma classe social. Entendeu? Porque tem uma pá de cara que não se vê no favelado. Ele mora na quebrada, ele mora no barraco, mas ele não se vê favelado, ele não vê a violência. Ele acha que violência é só quando a polícia atira. Não. Você ser privado de estudar é violento, mano. Você está dentro de uma sala de aula onde não tem um professor, é violento. Onde tem um professor mal remunerado, é violento. Você tem uma Fundação Casa, onde cada menor custa 10 mil reais e ele só tem um moletom, é violento. Você tem um país que constrói presídio, mas não constrói universidade. Outro dia eu tive até uma surpresa, eu fui fazer uma palestra na Fundação Casa lá na putz, esqueci o nome. Na rodovia não, na... CEAGESP? CEAGESP, pode crer. E aí, a minha surpresa, não tem uma, deve ter umas 10. E aí você olha assim ali na marginal, você fala, caralho, mano, vamos ser sinceros, o inimigo é foda. Ele viu aquele terreno gigantesco, ele pensou, mano, vou construir escola? Não. Universidade? Não. Vou fazer Fundação Casa, vou fazer CDP, vou fazer presídio, porque essa é a mentalidade. Não adianta a gente acreditar que ele quer o nosso progresso, porque é mentira, mano. Porque é mentira. Nesse momento, nem nós estamos querendo o nosso progresso. Até nós estamos se matando, um arrancando o coração do outro. Entendeu? Nesse momento, até nós estamos contribuindo para a alegria do opressor. Entendeu? Então, irmão, é isso. É um choque de reflexão, é um choque de conscientização. Nós precisamos de tudo isso. Só que aqui é o que eu falei, é mais fácil. Lá fora, os caras são mais vítimas que nós, porque nós pelo menos compreendemos que estamos numa guerra. Nós pelo menos compreendemos que tem um inimigo atacando, precisamos ocupar, precisamos buscar aquilo que é nosso por direito, temos que odiar, temos que ser inconformado. Revoltado então, eu não precisava nem estar tocando nem batendo nessa tecla. Revoltado a gente tem que ser o tempo todo. Entendeu? Eu vejo guerra o tempo todo. De lá pra cá, e isso eu via muito na época do governo do PT, que vendia aquela falsa ascensão, porque a gente tinha acesso ao crediário para ter um celular, para ter um carro de 200 parcelas. Só que, mano, eu sempre vim pro Capão para ir na casa do Arias, para ir na casa do Smith, até para ir no Ferrez, etc. E eu falava, caralho, mano, a gente virou classe média.
Mas a porra da favela continua aqui, mano. Não muda nada, mano. Aí eu descobri que nós éramos um outro tipo de classe média. Uma classe média moderna. Que não tinha acesso a bens de consumo, que não tinha acesso a um salário decente, mas era classe média. Não era igual uma classe média europeia. Aí eu entendi qual que era a matemática. E até hoje é assim. Se você recebe até 85 per capita, 85 reais, você é um indigente. Mas se você recebe de 85 a 140, você é pobre. Acima disso, você já é classe média. Entendeu? Se você recebe 141, aí, por exemplo, aqui só tem classe média. Eduardinho, quando não sobra nem 85 reais do seu salário? Não, mas se a gente recebeu 140, aí a gente já virou classe média. Entendeu? E isso é muito louco, é por isso que eu falo, mano, a gente tem que ter a mente preparada para ver quando o inimigo está mentindo. Por exemplo, metade das pessoas que recebem salário no Brasil recebem um salário mínimo. Quando você recebe um salário mínimo, você é pobre, mano. Entendeu? Então nós não estamos falando de 24 milhões de pessoas abaixo da linha da indigência. Nós estamos falando de muito mais. Nós estamos falando de 100 milhões de pobres. Abaixo da linha da indigência, nós temos no mínimo 60 milhões. Da mesma forma, alfabetizado no Brasil, nível superior de educação, nós temos 8%, mano. 8%, 16 milhões. Entendeu? O resto, ou é analfabeto funcional. É aquele que não entende nem o texto que está lendo. É aquele que vai ser dominado, aquele que vai ser mão de obra escrava a vida inteira. Entendeu? É disso que eu estou falando. Entendeu? Então, quando eu falo de revolta, não é o rebelde sem causa, não é porque eu canto rap, pá, põe o boné, eu virei revoltado. Não é porque você tem motivo pra caramba, mano. Nós não temos motivo é pra sorrir. Entendeu? Aqui é o vale da depressão. A gente tem que estar depressivo o tempo todo, mano. Os caras falam de alegria. Falam, puta, o que é alegre? Você tromba um mano, Eduardo, você conhece algum advogado que meu mano tá preso? Ô, mano, o cara foi preso lá há quantos anos? Porque quando você faz direito, todo mundo acha que você já virou advogado. Ô, meu parceiro tá preso e tal, quantos anos ele vai tirar? E é só essas ideias, mano. Ô, o barraco lá do mano inundou, choveu, o Brasilite não segurou e etc. Aonde está o lado positivo da periferia? O único lado positivo é nós vivos, mano. Não tem lado bom na pobreza, não tem lado bom na miséria. Entendeu? Fica bonito no rap, você colocar o lado feliz da favela, etc. Beleza, liberdade de expressão, cada um fala o que quiser. Só que, mano, eu não enxergo dessa forma. Não sou o dono da verdade, jamais vou falar que alguém está mentindo. Mas a periferia que eu vejo, e não é só essa periferia do Capão Redondo. Eu falo a periferia no Brasil inteiro. E olha que a periferia de São Paulo, ela é mais evoluída. Quando eu falo mais evoluída, ela tem mais acesso a saneamento básico, etc. e tal. Se você comparar com o Brasil inteiro, mano, eu estou falando de lugar que nem a luz elétrica chegou, mano. Eu estou falando de lugar que não tem nem água encanada, certo? Eu estou falando de lugar que as pessoas não tomam nem água potável. E isso é Brasil. Então, quando a gente vai fazer uma música, a gente tem que pensar de uma maneira macro. Não adianta a gente pensar só na quebrada. Pô, se eu for pensar só em mim, eu vou falar, puta, fiz 3 shows no fim de semana. Muito louco, da hora. Puta, tirei foto e pá. Chegaram pra mim e falaram, pô, Eduardo, você canta bem, muito louco, da hora e pá. Meu, então eu tô vivendo um conto de fadas e acaba sendo. Só que isso, mano, não anula a violência social que a gente vive, não anula o genocídio, o Estado terrorista não é anulado, porque a tua vida tá feliz, entendeu? E se tua vida tá feliz, morando na favela, é porque você não tem consciência social. Tem um trecho que o Ferrez falou na música que eu cantei com ele, com o Cascão, que ele fala que enquanto não tiver bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, mano. Entendeu? Pra tá bom pra todo mundo, mano, é a gente no poder, é a gente no comando, é a gente deixando de ser pedinte, entendeu? E enquadrando político. Mano, a gente se enquadra o tempo todo. Vai dar uma mancada aqui na quebrada pra você ver como você é enquadrado. Mas se o político colar aqui, empenhar a palavra, falar, meu, vou trazer escola, vou reformar a quadra, entendeu? Vou mudar a vida de vocês, vou trazer emprego. E se não cumprir, passa batida, ele volta daqui 4 anos. Entendeu? Nosso acesso à política não pode ser de 4 em 4 anos. Tanto é que o reflexo tá aí. A gente elegeu, mano, o Dória, mano. Caralho, a favela elegeu o Dória, mano. Cadê o Dória? Vai eleger de novo. Entendeu? E vai eleger de novo, mano. Vai eleger de novo, mano. Caralho.
Porque, mano, pô, cara, eu vi ele no horário político, ele falando, porque como tinha outros candidatos falando sobre sofrimento, eu ouvi ele falando sobre o sofrimento da vida dele. Um dia acabou a luz na casa dele, ele teve que pedir comida, pedir água gelada no vizinho. Entendeu, mano? Aí eu falei, caralho, mano. Aí, mano, é isso, caralho. Também é o que eu tô falando. É uma questão da gente fazer uma análise também naquilo que a gente é. Eduardo, eu vou fazer uma pergunta aí. Ô Lucas, pera aí, calma aí. Vamos devagar. É o seguinte, Eduardo, na hora da satisfação, a gente tá. Mano, eu acho que a gente nem tava preparando ali um som. Você já quer cantar pra gente sentar e trocar as ideias, perguntas da hora? Demorou. Pode ser? Que aí nós vamos entrar numa outra parte que é umas perguntas que nós trocamos as ideias. Então, vamos soltar esse som e a gente dá hora mesmo. Eduardo pra vocês aqui ao vivo, Eduardo pra vocês ao vivo, vamos compartilhar aí, Rap Nacional, Tizil aqui na voz, meu mano. Salve pra toda a galera aí que tá nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Enquanto o Eduardo prepara lá o som, ele vai cantar agora pra vocês. Mano, desculpa se o áudio não ficar tão bom. Desculpa aí se o áudio não ficar muito bom, se estourar, porque não deu tempo de ligar o microfone. Peguei um trânsito louco pra vir pra cá, tá ligado? Compartilha esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, Rap Nacional TV, certo? Nós vamos pra lá, nós vamos fazer a entrevista do Eduardo, vai ao vivo. A entrevista vai pro canal do Rap Nacional, então se inscreva no canal Rap Nacional TV no YouTube. No YouTube, não esqueça, certo? Conto com vocês e vamos de ao vivo aqui. Compartilhe o conteúdo, certo? Quem quiser me seguir aí também, aí no Instagram é Tizil Oficial. Me segue aí que você vai ter várias novidades sobre as entrevistas em primeira mão, certo? É Tizil Oficial no Instagram. O Eduardo tá preparando a parada aqui e aí a gente daqui a pouco vai curtir aí esse momento ao vivo aí, certo? A casa tá lotada, o sarau tá lotado. Quem quiser colar, tá ligado? Aqui é no bar, deixa eu ver aqui com os mano aqui que eu nem sei o nome certo. Qual é o nome aqui do local? É a Adega do Baguinho, tá ligado? Adega do Baguinho, certo? Aqui no Parque Arariba, no Parque Arariba. Quem quiser encostar, encosta aqui, certo? Ei, não esquece de compartilhar o conteúdo, se inscreve no canal Rap Nacional TV no YouTube e me segue no Instagram aí pra me trazer bastante novidade pra vocês. Eduardo tá fazendo a passagem do som e a gente volta com ele ao vivo, beleza? Combinado assim? Fechou? Nós já volta aí.